Hoje eu vi uma tirinha em que a professora perguntava para a classe se alguém tinha alguma pergunta. E o menininho levantou a mão e perguntou: Professora, qual o sentido da vida? E ela falou assim: Não, é uma pergunta sobre a matéria da aula. E ele responde: fala, mas eu queria saber essa coisa mais importante antes de fazer perguntas secundárias. Olá, bem-vindo. O tema hoje é: Qual o sentido da vida? Você já reparou que às vezes a gente fica meio cabisbaixo, tem muita gente triste. Talvez você se sinta triste vez ou outra, porque a sua vida parece sem sentido. Afinal, qual é o sentido da vida? Você acha que a humanidade vai melhorar? Você acha que as coisas vão ficar melhores? Eu, particularmente, não acredito muito nisso. O que eu acho que vai acontecer é que com a evolução a gente vai ter mais conforto. Quem tiver condições financeiras vai ter acesso a coisas mais confortáveis. Mas do ser humano ficar melhor, da humanidade evoluir e melhorar, eu não acredito não. Eu acho que é daqui para baixo, que as coisas só vão ficar piores e é onde a Bíblia entra dando uma luz para a gente no final do túnel. Então, qual é o sentido da vida? Eu me lembro que uma vez, quando eu comecei a me cuidar, fazer dieta, praticar esporte, né, eu eliminei cerca de 30 quilogramas e tudo mais, e eu falei para um parente meu, falei, o que eu estou fazendo? Ele falou, vai morrer do mesmo jeito. E ele não falou por maldade, porque é verdade, eu vou morrer do mesmo jeito. Posso ganhar um pouco mais de qualidade de vida enquanto eu estou aqui na Terra, eu posso ganhar 1, 2, 3 anos, sei lá quanto de vida por ter uma vida mais saudável, mas eu vou morrer do mesmo jeito. E todos nós vamos morrer do mesmo jeito. Aí fica esquisito, né? Porque você fala assim, então para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me cuidar? E a coisa fica muito esquisita se a gente olhar lá na frente e só pensar assim, qual o sentido? Já que eu vou morrer. Pois bem, é quando a gente estuda a Bíblia, é quando a gente entende a obra de Deus, é que aí a vida passa a fazer sentido. Porque o sentido da vida não é o que está acontecendo aqui. O sentido da vida é o que está lá no porvir, é aquilo que virá. E como que tudo isso começa e como que tudo isso termina? Tudo isso começa e tudo isso termina com a obra de Deus, com a obra de Cristo. Deixa eu colocar aqui uma tela para a gente poder dar uma olhada. Como é que todas as coisas foram criadas? Por que é que as coisas foram criadas? Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e lá no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, está escrito assim, vou ler para a gente. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o começo de tudo. Não existia nada, do nada Deus criou o tudo. Eu não gosto de ficar misturando ciência com religião. Tem muitos pastores que gostam de falar, olha, isso corrobora o Big Bang, que o Big Bang é uma explosão, que do nada se fez tudo. Não, para mim, na minha opinião, Deus fez tudo e acabou. Não precisa ficar querendo misturar ciência com religião. Eu acho que são coisas que não se misturam. Mas o fato é que do nada Deus criou tudo o que existe. E quando Deus criou tudo o que existe, o Senhor Jesus já estava com ele e já havia um plano para nós. Nós nem havíamos sido criados ainda, mas já havia um plano para nós. Se você sair daí de Gênesis, que conta a história da criação do mundo, e você adiantar a sua Bíblia lá para o Novo Testamento, e lá para o Evangelho de João, você for lá para o Evangelho de João, então está mais ou menos no começo do Novo Testamento. Você não precisa achar, porque eu coloquei aqui, né? Olha que bacana. Aqui é João falando de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
No lugar de verbo, você tem traduções que pode estar escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui nós estamos falando de Jesus e do poder de Jesus de tudo se criar pela palavra. Então, eu vou ler agora e agora você vai ficar pensando que é Jesus que está junto com Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No começo de tudo, Jesus estava lá. E no começo de tudo, já havia um plano para nós. O que era esse plano? Esse plano é que Deus iria nos criar, o pecado iria entrar, e, através de um Salvador, Deus criaria uma nova raça. Então, nós que somos os salvos em Cristo, nós seremos essa nova raça planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, a gente tem na Bíblia, lá no comecinho de Gênesis, contando como as coisas foram feitas. A gente tem nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, a gente tem a descrição de como Jesus operou essa salvação. E no último livro da Bíblia, que é lá no livro de Apocalipse, então se a gente for para Apocalipse, logo no comecinho de Apocalipse, no primeiro capítulo, que é o apóstolo João explicando alguns detalhes sobre essa carta chamada Apocalipse, que é a revelação dos últimos tempos. Eu peguei aqui a partir do versículo 5, está escrito assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Por que eu peguei aqui o começo da Bíblia, o meio da Bíblia e o final da Bíblia? Porque a Bíblia inteirinha trata do mesmo tema. A Bíblia inteirinha trata da redenção do ser humano. Então, sim, nós somos uma raça caída. O pecado entrou no mundo, contaminou todas as nossas faculdades e nós somos seres moralmente e espiritualmente caídos. A gente não tem a mínima condição de desejar coisas boas. A gente pode não ser tão mal como poderíamos ser, mas a gente não tem condições de buscar a Deus. Mas Deus, na sua grandiosidade, Ele libera o Espírito Santo. E através da pregação que está chegando até você nesse momento, por exemplo, você pode ser atingido pelo Espírito Santo. O seu coração pode ser tocado. Eu espero que seja tocado. E através desse toque, pensa bem, você já está aí numa tristeza de não saber para onde vai, de não saber qual é o sentido da vida. E às vezes essa palavra entra forte em você. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você saber que existe vida após esta vida, que existe vida após a morte, que ser mais do que vencedor não é você se converter e agora você tem fé suficiente para comprar um carro zero, para montar uma empresa, para pedir um emprego. Todas essas coisas podem acontecer na sua vida. Porque se você tiver a bênção de Deus na sua vida, muita coisa boa vai acontecer. Isso é verdade, muita coisa boa. Mas esse não é o sentido da vida. Ser mais do que vencedor é você suportar tudo, é você até morrer humilhado aqui, você morrer torturado, é você ter uma morte terrível, mas saber que a hora que você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos lá do outro lado. E lá do outro lado só tem duas possibilidades. Você tem o caminho dos que são salvos e o caminho dos que não são salvos. Os que não são salvos justamente perecerão no inferno. Ninguém vai para o inferno e vai falar assim, não é justo que eu esteja aqui. Todo mundo que for para o inferno vai com justiça para o inferno.
E todo mundo que for salvo, que não vai merecer ser salvo, eu tenho plena convicção de que eu sou salvo, que eu serei salvo. Agora, eu mereço? Tenho plena convicção de que não mereço. Eu vou imerecidamente. Eu vou sem merecer. Você olha para mim e fala assim, mas aquele cara não vale nada. Você acertou. É verdade. É verdade mesmo. Eu não teria a mínima condição de ir para o paraíso, de ir para os novos céus e para a nova terra. Mas imerecidamente eu vou. Por que eu vou? Eu vou porque eu não mereço, mas eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependi da vida que eu levava, eu confesso que Ele veio, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e que Ele ressuscitou. Eu creio nisso, eu confesso isso com a minha boca e então, imerecidamente, sem merecer nada, mas nada mesmo, totalmente pela graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Pela graça de Deus, eu serei salvo. Porque Deus esqueceu tudo de mal que eu fiz? Não. Porque Cristo pagou por todas as coisas erradas que eu fiz. Quando Ele sofreu lá naquela cruz, Ele sofreu por todos os meus pecados. Ele pagou. A conta está paga. Está tudo pago. Eu só posso agora ficar aqui agradecendo e querendo uma vida diferente. Mas eu mereço? Se olhando para mim, você vai achar que eu sou grande coisa? Não. E não sou mesmo. E ninguém que vai ser salvo é. Mas pela graça imerecida de Deus, nós seremos salvos. Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é que aqui as coisas podem dar certo ou não, eu posso ter saúde ou não. Eu vivo as angústias que qualquer pessoa vive, as vicissitudes da vida, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, mas eu sei que no final, lá no final da minha caminhada, Deus vai pegar e me puxar e me levar para um bom lugar, e que aí sim, eternamente, eu não vou ter doença, eu não vou ter problema, eu não vou ter pensamentos tristes, eu não vou ter pensamentos ruins, porque eu vou estar numa nova realidade, eu vou ressuscitar num novo corpo, e um corpo incapaz de pecar, um corpo incorruptível, um corpo que não se deteriora, um corpo que não peca, e para viver numa felicidade plena e eterna. Você já experimentou alguns momentos de felicidade, de êxtase, uma coisa muito boa? Agora imagina você passar o resto da eternidade numa sensação de êxtase, numa felicidade plena, numa coisa pura, sem pecado, sem tristezas, sem maldade. É isso que aguarda a gente. É isso que aguarda aquela pessoa que é salva. Aí você entende que o sentido da vida é esse. É a gente passar por aqui, passar por esse mundo que é um vale de lágrimas, como se diz, que a gente pode suportar tudo aqui por amor a Cristo e lá no final a gente ser salvo. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. É assim. Arrependa-se. Você não vai ver eu aqui falando assim, vem cá para ganhar dinheiro, vem cá para acabar seus problemas. Não, mas vem para cá que você vai ter paz. Vem para cá que você vai ter salvação. E vem para cá que aí sim, a sua vida vai ser muito diferente, porque agora você vai ter Deus como seu pai. Você vai ser tratado como filho. Aí sim, a sua vida aqui na terra vai ficar diferente também. Mas esse não é o sentido da vida. O sentido da vida é a gente morrer e estar com Cristo. Que você tenha uma semana abençoadíssima. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.